Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Estamos falando da história e da geografia bíblica, e mais especificamente do estabelecimento do reino de Israel. Ainda sobre Saul. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar os seus mistérios. Muito bem, o nosso último vídeo sobre esta parte do estabelecimento do reino sob Saul é a sua morte. Antes de falarmos da sua morte especificamente, é importante que nós tenhamos em mente os três momentos em que Saul peca, mas ele comete um pecado muito grave. Né? Aliás, são pecados muito graves. O primeiro pecado dele é a usurpação do sacerdócio. O que acontecia é que toda vez que o rei saía à guerra, era necessário consagrar aquele momento a Deus, pedir proteção, pedir providência, pedir que Deus estivesse com os guerreiros, com o povo, com o exército. Entretanto, o que acontece aqui é o seguinte: os filisteus estavam assediando, o povo estava impaciente, os soldados estavam temerários, com medo, enfim. E aí Samuel diz que vai fazer o sacrifício, só que Samuel se demora um pouco mais do que devia. E isto era um teste. Era um teste, ou seja, o tempo de Deus, Samuel tinha marcado, mas não era o tempo de Deus ainda. O que acontece com Saul? Né? O amado vai ver em 1 Samuel 13, do 8 em diante. O que acontece aqui é que ele não espera Samuel chegar. Ele é impaciente, ele é presunçoso, ele vê que Samuel não chega, deixa que eu mesmo faço isso aqui e eu preciso fazer isso porque senão os meus soldados vão embora. Falta de fé, falta de confiança, presunção, tá? Impaciência, né? Não espera aquilo que Deus está determinando. E aí o que ele faz? Em Gilgal, o que ele faz ele mesmo faz o sacrifício. Ele mesmo faz o sacrifício. E ali, quando Samuel chega, ele diz: olha, Deus não é assim, você passou por um teste, né? Você foi submetido a um teste, mas você não passou pelo teste. Ou seja, Deus te reprovou nesse teste. Veja que Deus ainda não estava tirando o reino dele. Ele apenas foi desafiado e não passou num determinado teste. Às vezes nós somos desafiados e a gente não passa no teste, ou então nós somos desafiados e mesmo com essas dificuldades a gente espera que Deus responda no tempo oportuno. Então o que acontece é que a guerra aconteceu aqui em Gibeá, Micmas, tá? Então estes eram os locais onde as coisas aconteceram, tá? O segundo foi quando os amalequitas fizeram guerra contra o povo de Deus. Saul foi instruído claramente, sem sombra de dúvidas: você deve matar todos, você deve destruir todos. Por que Amaleque e os amalequitas deveriam ser destruídos? Porque aqui eles estão representando o pecado. Exatamente como aconteceu com Josué lá na luta em Jericó. Tudo foi destruído. Ah, Helene, tudo, não. Raabe não. Mas Raabe, havia uma promessa para Raabe. Então, Deus permitiu que Raabe e a sua família fossem salvas. Tanto é que ela se converte e ela faz parte do povo de Deus depois.
mas todos os outros são destruídos. A cidade é queimada, tudo é destruído. E foi esta a ordem que Deus deu para Saul. O que ele fez? Poupou Agag e poupou o melhor do gado. E ele poupou para quê? Diz ele para Samuel, quando Samuel foi até ele, lá em 1 Samuel 15, a gente já viu isso num vídeo anterior, diz ele que era para fazer ofertas a Deus. E aqui sim acontece a ruptura. Então, diz ali em 1 Samuel 15, 22, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Olha o que ele fala agora. Pois a rebelião, porque foi a desobediência que ele fez, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Ele vai cair nesse pecado daqui a pouquinho, tá? Mas aqui Deus já está repreendendo através de Samuel. E no 28 ele fala especificamente: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então, neste momento, Saul perde o reino. Neste momento ocorre ruptura, separação entre Deus e Samuel. E é neste momento que Deus elege Davi. Ninguém sabe disso ainda. Isso vai ser conhecido depois, mas Deus já sabia. Na última batalha contra os filisteus, eles estão em Sunem, tá? Eles estão sediados aqui, né? Esse é o Lago da Galileia, o Rio Jordão. Um pouquinho mais para baixo nós vamos ver o Mar Morto. E antes, um dia, na noite antes da batalha, o que é que Saul faz? Saul vai até Endor, ele sabia que tinha uma feiticeira lá, e vai consultar a feiticeira. Por que ele foi consultar a feiticeira? Porque ele não podia mais falar com Samuel. Samuel já tinha morrido um pouco antes. Ele não podia falar com Samuel. Ele vai até a feiticeira e pede para falar com Samuel. Tá? Ou seja, ele fecha o ciclo de pecado, tá? Um mais grave do que o outro, com a apostasia, a idolatria e a prostituição perante feiticeiras. Né? Então aqui é o máximo. O que acontece no dia seguinte? No dia seguinte ocorre uma batalha. Então, olha lá, Endor está aqui, foi onde ele consultou a feiticeira. Tá? O Monte Gilboa, a guerra acontece aqui próximo ao Monte Gilboa. E nesta guerra, seus filhos são mortos, inclusive Jonatas é morto. Ele também começa a receber investida, e para não morrer na mão dos filisteus, ele pede para o seu escudeiro, para o seu auxiliar, que o mate. E o seu escudeiro se recusa a fazer isso, porque ele não vai lançar mão contra o rei ungido de Deus. Ele não vai fazer isso, é um pecado. Né? Então o que ele faz? Ele arma a espada e se joga, ou seja, a última coisa que ele faz é suicídio. Então, ele se suicida, tá? Ele tira a própria vida. O que acontece é que os filisteus, fazendo então a revista do local para pegar o despojo, eles encontram o corpo de Saul e dos seus filhos, e eles então o colocam, o penduram, expõem, né, os cadáveres na entrada de uma cidade chamada Bet-Sean. Tá? E aí, óbvio, que os israelitas, vendo aquilo, né, eles vão até lá, retiram os cadáveres, queimam, né, incineram e depois fazem o sepultamento. Fecha-se aqui a história do primeiro rei, que teve os seus méritos, teve o estabelecimento, teve conquistas, mas principalmente, né, teve esse aspecto negativo de descuido, de negligência, de prepotência, de orgulho, impertinência, né,
para as coisas de Deus e para a posição a qual ele foi elevado e que ele não estava preparado. Ele fez o rompimento. Amém, amados? Bons estudos.